como é que o governo está contornando essa resistência de protestos que vão para as ruas, que pedem o fora Temer, que ainda tem resistência ao novo governo? Tranquilidade. Veja bem, primeiro manifestar o apreço, o respeito, qualquer manifestação que queira se posicionar, é absolutamente democrático. E sem que isso signifique menosprezo às manifestações, apenas uma análise, uma constatação, não precisa ir muito longe. Se você abrir os jornais, ver as televisões que registraram esses posicionamentos nas ruas do Brasil, você vai ver com clareza um detalhe que é muito importante. Diferentemente daquelas manifestações de 2013, por exemplo, e aquelas que foram às ruas protestar fortemente contra um governo muito envolvido em corrupção e com a economia se deteriorando, essa daí tem uma marca, tá? Você olha as bandeiras de centrais sindicais vinculadas ao PT, de partidos políticos vinculados ao PT, muita roupa vermelha caracterizando um simbolismo de militantes do governo afastado por crime de responsabilidade fiscal. Então, que isso não mereça acompanhamento ou registro, mas evidentemente é muito ainda fruto desse pós-impeachment, ainda tem gente ligada ao PT muito machucada e que legitimamente mobiliza a sua militância para onde eles têm que voltar ao seu discurso agora para manter essa chama acesa. Eu creio que o que o governo tem que fazer é acompanhar com tranquilidade, respeitar as manifestações e trabalhar muito fortemente nas reformas como estamos trabalhando, de maneira que a economia reaja num prazo o menor possível e as pessoas voltem a olhar para o futuro com esperança, diferentemente do que vem acontecendo. Então nós estamos olhando com absoluta tranquilidade, serenidade, desejando que isso continue, enquanto tiver continuar com manifestações pacíficas, sem depredação, sem atingir patrimônio público ou privado, que aí passa a ser de polícia e não de exercício da democracia. Ministro Gedel Vieira Lima, o presidente Temer e o ministro José Serra, lá na China ainda disseram, são 40, 50 pessoas nessas manifestações. O que a gente viu no domingo, tanto no Rio quanto em São Paulo, foi que milhares de pessoas participaram. E ao contrário do senhor, eu pela televisão acompanhei, nem todo mundo tinha bandeiras, aliás, tinha muito mais gente sem bandeira do que com bandeira, mais gente com roupas de cores normais do que com roupas vermelhas. O governo não está subestimando essas manifestações? Não estou subestimando, não. Vai ver, então, que nós tínhamos em canais diferentes. Podemos até uma hora dessa sentar e ver fotografias nós dois juntos para ele mostrar claramente o que eu lhe digo. Não está subestimando, o presidente dele fez um comentário muito mais voltado para o fato de que 40, 50 pessoas estavam envolvidas em quebra-quebra. Eu acabei de dizer, olhamos com respeito, com tranquilidade, mas a solução para esse problema é fazer o país andar, é fazer o país caminhar, a economia voltar a gerar os empregos que a pessoa está cobrando. No mais, o que a gente avalia é que é um momento próprio do pós-impeachment, onde tem muito sectarismo ainda colocado, e temos isso como absolutamente natural, sem subestimar. Pelo contrário, respeitamos, mas também não vamos superestimar. Ministro, o senhor disse que é o momento de fazer o país andar, principalmente apostando em reformas que deem indicativos para o mercado de que o governo de fato está preocupado com o ajuste fiscal, em botar as contas em dia. Mas agora vem a notícia de que o governo pretende encaminhar a reforma da Previdência para o Congresso só depois das eleições, ou quem sabe no ano que vem. Sobre a reforma da Previdência, qual é a intenção do governo? Pois é. Qual é a intenção do governo? Em nenhum momento ninguém falou o ano que vem. Eu mesmo tenho dito que 1000 caminhos levam a Roma. A intenção do governo é fazer uma reforma da Previdência. Os parâmetros da reforma da Previdência estão aí. Agora, o que nós não podemos é ficar nos perdendo nos acessórios. Eu tenho que tratar esse tema com os operadores políticos do Congresso Nacional. Ainda ontem eu vi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que integra um partido que tem publicamente cobrado celeridade nessas reformas, avaliar que eventualmente pode ser melhor você encaminhar a reforma da Previdência ao Congresso logo depois das eleições. Qual a diferença de você encaminhar a reforma no dia 30 de setembro, antes das eleições, por exemplo, para satisfazer esses sinais que estão colocados, ou logo depois das eleições? Não são 10 dias, ou a mais ou a menos, que vão mudar a vontade férrea do governo de apresentar uma proposta clara da Previdência que mostre à sociedade que não dá mais para você ter uma previdência social que não se sustenta da forma que essa está posta. Onde você tem uma expectativa de vida de cerca de beira os 80 anos, com as famílias tendo 1,5 filhos. Essa conta não fecha. E dentro de pouco a sociedade gaúcha, a sociedade brasileira, vai ver que se nada fizermos, o sistema previdenciário brasileiro não vai poder pagar mais benefícios. O Estado brasileiro está doente, está com graves dificuldades.
herdamos um déficit público brutal, e isso é que nós vamos enfrentar. 10 dias a mais, 10 dias a menos, não vai alterar essa vontade, mas pode facilitar a tramitação no Congresso Nacional, onde, evidentemente, eventuais resistências terão que ser contornadas, porque ali estão representantes dos vários segmentos da sociedade, inclusive daqueles que não querem mudanças na Previdência, porque acham que tem privilégios e devem ser mantidos. Simples assim, é com clareza que nós temos que tratar esse assunto e não ficar nos prendendo aos acessórios, deixando de tratar do principal, que é aprovar uma reforma da Previdência que mude o perfil da Previdência brasileira. Ministro, para exigir esse sacrifício da população, que evidentemente haverá resistência dos sindicatos, não só em relação à reforma da Previdência, mas também em relação às mudanças na legislação trabalhista, o governo vai aceitar que que o Senado aprove, como está previsto, o aumento para os magistrados que devem, em efeito cascata, produzir um grande aumento dos gastos públicos no país, ou o presidente Temer vai vetar se essa proposta for aprovada? Não tratamos ainda com o presidente. O governo tem dito de forma clara o seguinte: esse ajuste que não foi proposto pelo governo, está na alçada do judiciário encaminhar sua proposta ao Congresso Nacional, e os outros ajustes que foram negociados no governo passado e já tramitavam no Congresso Nacional, já estão precificados dentro do déficit que nós estamos combatendo. Ele já consta no déficit de 170 bilhões de reais. Ele já está precificado no orçamento da União. Portanto, ele não trará, do ponto de vista do impacto do déficit primário, a danos maiores. Essa é uma questão da soberania do Senado. A base, e nós estamos trabalhando para construir uma unidade de posição, de preferência que una toda a base de sustentação do governo numa linha apenas. Se isso não for possível, nós teremos que, a sugestão, deixar com que a base defina, de acordo com sua posição individual, essa questão do aumento. No que diz respeito à reforma da Previdência e outras reformas que estão sendo feitas no Brasil, eu não acho que o governo vai chamar a sociedade para sacrifícios, isso vai chamar a sociedade para se engajar no projeto e dizer claramente: olha, os números são esses, contra números não há argumento. O que é que a sociedade brasileira quer? O que é que nós queremos para o Brasil na frente? Nós queremos deixar tudo como está e achar que o governo tem que solucionar tudo, ou vamos nos engajar todos no projeto de recuperação do país para que a economia volte a crescer e você tenha no médio e longo prazo expectativas para a sociedade brasileira? É isso que precisa ser dito com clareza. Nós precisamos parar com esse comodismo também de achar que o executivo resolve tudo, encaminha tudo. Esse é um tema que terá que ser debatido com a sociedade de uma forma geral. Buscar engajamento de empresários, de produtores, de sindicalistas, de trabalhadores, abrir diálogo com toda a sociedade para que nós definamos conjuntamente que Brasil nós queremos no futuro. É assim que nós estamos vendo esse processo. A ligação está um pouco ruim, ministro, e por isso, para mim, não ficou clara a sua resposta em relação ao veto a esse aumento para os ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente vai vetar? Ele disse de forma taxativa que já não há uma decisão do presidente da República a respeito desse assunto. Vamos aguardar a manifestação do Senado da República depois do presidente examinar essa questão. Tá. Ministro, a mesma articulação que o senhor demonstra nas entrevistas, na sua capacidade de manifestação verbal, o senhor demonstra também nas redes sociais. Estou acompanhando aqui o seu Twitter, por exemplo, e ontem o senhor deu uma declaração quando foi provocado por um seguidor do senhor, que lhe perguntou o seguinte: me explica como é a sensação de assumir um cargo do executivo sem voto popular. E o senhor respondeu: gostosa. O que o senhor quis dizer com isso, ministro? Exatamente o que está dito. Eu acho que termina se gerando muita polêmica e rede social termina sendo isso. Você veja que se você lê alguns retweets, eu não gosto de dar muita explicação não, porque quando você explica muitas coisas fica parecendo que você cometeu algum tipo de equívoco e tudo que se explica muito termina sendo ruim. Mas vamos lá, você perguntou o que está dito aí na hora que eu respondi e me sustento na tese de Rousseau de que a mim cabe dizer a verdade e não fazer com que acreditem nela. Me pergunto, qual é a sensação de assumir um cargo no governo? Eu assumi um cargo de ministro de Estado, eu não tinha que ser eleito para ser ministro de Estado, eu disse gostosa, e é gostosa, estou podendo servir ao meu país, estou podendo ter esse privilégio de conversar com vocês gaúchos através da gaúcha, e aí gera, como está o país com muito sectarismo, toda uma onda de xingamentos, de agressões, e de gente que normalmente quando você abre o perfil está lá com 1 seguidor, 12 seguidores, o que mostra claramente uma militância na rede, no Twitter, o que é natural.
Eu, evidentemente, gosto de um bom debate, às vezes alimento esse debate acalorado, vou ali, bloqueio alguns, exerço ali meu papel numa rede, no Twitter, onde eu milito há muito tempo, com mandato, sem mandato, na política, sem política. Mas, às vezes, vejo que gera muito polêmica, eu tenho que me imbuir do espírito que estou exercendo uma função de ministro de Estado e, portanto, quem sabe, dê uma parada aí para evitar que o meu gosto pela polêmica e essa coisa de ficar, às vezes, debatendo seja mal interpretado e termine causando mal-estar. É só isso, simples assim, não vejo nenhum tipo de problema nisso, ainda que termine gerando muita polêmica e muitas interpretações. Ministro, um assunto super atual do momento é a questão das indicações políticas para os fundos de pensão. Os fundos de pensão que estão aí na mira da Polícia Federal sendo investigados. Queria saber do senhor, que lida diretamente com a articulação política do governo, qual é o seu ponto de vista a respeito da indicação política para o comando dos fundos de pensão e, se for o caso de fazer esse meio de campo, o governo Temer vai apoiar indicações políticas para comandar fundos como o da Caixa ou dos Correios? Deixa eu te falar, o problema não é a indicação política. O problema é o modelo, né? Essa história de técnicos, a Petrobras só tinha técnicos ali dentro, funcionários de carreira, e deu no que deu. Evidentemente que o que nós vamos fazer claramente, estamos fazendo, é buscar currículos respeitáveis, é buscar pessoas que tenham compromisso com a sociedade brasileira para exercer essas funções. E claro, no caso específico de fundos de pensões, a ideia do governo Temer é não deixar que esses técnicos tenham patrocínio político, porque não se justifica, não há sentido fundo de pensão ter qualquer ingerência política. Se você pega alguns cargos de natureza política, mesmo no executivo, que possam politicamente definir prioridades maiores aí para enfrentar as diferenças regionais no Sul, com a parte sul do Rio Grande do Sul, que possam influenciar políticas públicas, se justifica claramente que você tenha bancadas, segmentos políticos, homens públicos, tentando influenciar essas políticas públicas. Não é o caso de fundo de pensão. Portanto, isso que está se tratando do governo passado. Para agora, a orientação do presidente é buscar nomes que tenham larga expertise, experiência no setor e que possam efetivamente tratar os fundos de pensão com o cuidado, a cautela que precisa ter a administração e gestão desse importante instrumento de desenvolvimento para evitar isso que começa a aparecer agora nessas últimas investigações. Tá certo. Ministro Gedel Vieira Lima, muito obrigado pela sua atenção nessa manhã. Um bom trabalho para o senhor. Olha, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Privilégio falar com vocês aí da Gaúcha. Um abraço ao povo do Rio Grande do Sul e a toda a sua grande audiência. Um grande abraço.